Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês. Não só hoje, na verdade, meu aniversário é amanhã, né? Mas fizeram essa surpresa hoje. Muito obrigada. Né? Mas eu percebo o carinho, a atenção, né, comigo no dia a dia. E isso para mim vale muito, né? Pois bem, eu só queria deixar um conselhozinho básico, viu, meninas? Não assinem carta fechada, como dizia minha avó. Né? Semana passada o pastor Tobert, irmã Cássia, a senhora pode dar essa aula? Eu posso. Aí depois só que eu fui ver o conteúdo. Né? Então, assim, a gente às vezes fica constrangida, né, de falar algumas coisas, mas a gente tem que entender, talvez esse constrangimento surja em virtude de tudo que a gente, da forma deturpada que a gente entende as coisas. O pecado, ele é tão sagaz, tão destrutivo, que até as coisas boas, um dom que Deus nos deu, nós vemos às vezes com um certo pudor excessivo. Então, eu nessa manhã, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus me fez ler, né, durante essa semana, estudar, para estar aqui compartilhando com vocês. Mas mais do que dar uma aula, eu queria realmente compartilhar e fazer com que a gente pudesse pensar, né, de forma séria, mas com uma forma, com um olhar assim muito, como eu posso dizer, atento àquilo que Deus quer falar com a gente, né? E para isso eu queria, antes de começar, que vocês colocassem 3 coisas em mente e guardassem isso, tá? Primeiro, em primeiro lugar, a nossa regra de fé e prática é agora sim. Tia Cássia vai assim. Eu não vou ficar falando sozinha, não. Né? A gente vai ler junto, a gente vai pegar texto junto, tá? Isso aqui é uma conversa, não é só porque o microfone está aqui que vocês não falem. A gente vai falar, a gente vai, tá bom? Então vá. A nossa regra de fé e prática é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, não importa o que a gente ouça lá fora, o que a gente ouve na mídia, né? O bombardeio que a gente, o tempo todo vem em cima da gente. A nossa regra de fé e a nossa prática são embasadas naquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? A segunda coisa é que nós precisamos mais do que nunca remir o tempo em todas as coisas. Aproveitar o tempo, remir o tempo, aproveitar as oportunidades. A gente precisa ter esse olhar atento a todas as coisas. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui sem um propósito de vida, né? Então, assim, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vê que essa urgência cada vez mais se acentua, principalmente nessa nossa geração. Quantas coisas a gente tem visto de diferente da forma como a gente aprendeu na nossa casa e como as coisas estão hoje. E quais são os valores eternos? Então, nós precisamos remir o tempo. E a terceira coisa que eu quero que vocês guardem de antemão é que a quem muito é dado, muito é requerido. Não é isso que a gente ouve? Então, se você está aqui nessa manhã, foi porque Deus quis que você estivesse aqui e Deus quis que a gente falasse e ouvisse sobre essas coisas. Então, tem propósito na sua vida ou através da sua vida. Beleza? Então, vamos lá abrir a nossa lição. A lição número 3 hoje, tá? Sexo e a feminilidade. Na lição número 1, na parte da introdução, eu queria destacar uma frase que tem: Deus se importa com a nossa vida íntima e também deve ser obedecido e glorificado nela. Deus se importa, porque foi Ele que fez assim, né? Então, Ele não fez à toa e não fez sem propósito, não foi por acaso, não foi de forma impensada. E se Ele nos fez assim, com aquilo que somos, nós devemos glorificar a Deus, como homens
e como mulheres. Na parte da introdução da nossa lição diz assim: o movimento feminista é agressivo e cresce cada vez mais. Segundo esse movimento, o mundo há muito tempo tem sido machista, de modo que as mulheres têm sofrido pressões da sociedade e das famílias para ser somente um instrumento da dominação masculina. Ser dona de casa, engravidar, cuidar dos filhos e do marido são atribuições culturalmente impostas a eras, alegam. Assim, o movimento feminista descreve mulheres como meros objetos sexuais que os homens utilizam e desfrutam e que podem ser substituídas por mulheres mais novas e mais bonitas a qualquer hora. Abram, por gentileza, a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, quem abrir primeiro em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Pode fazer a leitura, por favor? 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Obrigada, irmã. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. A mulher moderna é o exemplo cabal da mulherinha descrita no texto que acabamos de ler. Ela está escravizada a todos os tipos de ilusões modernas, sempre aprendendo, mas jamais chegando ao conhecimento da verdade. Eis aí a mulher do século 21. E como indicação, já vou começar falando desse livro aqui, que é um livro fininho, mas de uma riqueza esplendorosa para nós. E aí eu aconselho, se você ainda não tem, que você adquira, né, já para... Cadê Daniel aí? Daniel, depois você me passa o meu cachê, tá? Então, adquiram, procurem, tá? Se você não tiver, adquira. E quando adquirir, não leia sozinha. Leia se você é noiva, leia com seu noivo. Se você é casada, leia com seu esposo. Porque, às vezes, a gente tem a dificuldade e a ideia errada de que coisas de mulher são só para mulheres e coisas de homens são só para homens. Mas, na palavra de Deus, a gente aprende que nós somos um. Então, aquilo que diz respeito a mim, diz respeito ao meu marido e vice-versa. Claro que nós não perdemos a nossa individualidade por conta disso, mas com o passar do tempo, na nossa caminhada, a ideia é que nós sejamos um. Então, se afeta a mim, de alguma forma vai respingar nele e vice-versa. Se eu estou nervosa, se eu estou estressada, isso a gente sabe que acontece. Se eu estou nervosa, se eu estou estressada, ele vai perceber, meus filhos vão perceber. Ah, eu não sou casada, mas você é filha, você é filho. Então, você vai perceber. Então, assim, a ideia é que quando a gente trate, né, tanto de sexo, que é o nosso caso aqui que nós vamos falar,
a gente não pode discutir, pensar, maturar ideias de forma isolada, tá? Esse já é um princípio aí para nós. Pode passar. Então, antes de nós partirmos aqui com a ideia da nossa revista, nós vamos ver aqui o início de tudo, tá? No lugar certo. Que nós acabamos de ver aí citações do que a gente vê no cotidiano dessa mulher da atualidade, né? Mas nós devemos buscar a fonte, né? Então, a origem de tudo. Por que nós fomos criadas? E como eu falei no início, para tudo tem propósito. Então, qual foi o propósito? Por que nós fomos criadas? Abram, por favor, no texto que tem ali e vamos ler. Agora eu quero que um homem faça essa leitura rapidamente. Gênesis 2, de 18 a 20. Obrigada. Encontramos a resposta no lugar certo. Por que nós somos criadas? Examinem aí. Vamos chegar à resposta rapidamente. Por que nós somos criadas? Nós não fomos criadas, por exemplo, né? As brincadeiras que nós costumamos ouvir. O homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Não. Nós fomos criadas porque Deus primeiro fez Adão, aí viu que não ficou muito bom esse negócio. Vou criar a mulher e aí criou a obra-prima. Também não. Deus criou a mulher porque ele viu que o homem, né, grosseiro e tal, ia só lá trabalhar. Ele queria contemplar algo belo, delicado, né? E aí fez a mulher. Também não. Embora nós sejamos tudo isso, né, meninas, né? Mas não foi esse o porquê, a intenção. O texto nos diz o seguinte, no verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Por isso Deus nos criou. Deus nos criou para o homem. Nossa, que machista isso. Mas eu sou tão completa e tão perfeita, sozinha. Eu me basto, meu corpo, minhas regras e blá, 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 blá. Tudo isso que a gente ouve por aí, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E se ela é a nossa regra de fé e prática, a gente começa a entender que nós somos criadas para o homem. E lá em 1 Coríntios 11, 7, fala isso, que a mulher foi criada para o bem, para ser a glória do homem. Então, nós fomos criadas com esse propósito, não de sermos sozinhas, não de sermos superiores, não de sermos competitivas com eles, mas nós fomos criadas para estar com eles. Nós fomos criadas porque não era bom que ele ficasse só. E esse propósito, o lindo de ver é que o texto vai mostrando que Deus quis mostrar a Adão isso também. Ele não somente criou Eva e ali, num belo dia, Adão foi e se espantou. Uai, mas quem é essa daí? Não. Deus quis mostrar a Adão a necessidade e o bem que uma companheira lhe faria. E isso está registrado no versos 19 e o verso 20, né, que Rafael acabou de ler. Como que isso está registrado aí, Cássia? Ora, Deus fala para ele começar a nomear os animais. Naquele negócio, esse daqui é cachorro, esse daqui é cachorro. Aquele ali é gato? É uma gata, né? Ele foi vendo que todos formavam um casal. E não tinha gato com gato, não tinha gata com gata. Ele foi nomeando os casais, de fato, macho e fêmea, todos tendo um companheiro, uma companheira. E no final das contas, Deus quis mostrar isso para Adão. Todos estavam lá e ele estava sozinho. E aí Deus diz, não é bom. E pode passar? E aí a gente já caminha com a intenção. Qual era a intenção? O objetivo de Deus. Nós vemos isso no verso 24, onde diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une
a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o propósito aí, o objetivo dessa criação da mulher foi a complementaridade, né? Nós fomos criadas para completar, para complementar, para ajudar, para auxiliar. Isso não me torna menor, isso não me torna pior, isso não me torna inferior, né? Quando a gente fala essa questão da submissão lá fora e muitas vezes aqui dentro da igreja, eu não estou falando IPCB, né, especificamente, mas dentro da igreja, isso às vezes soa muito ruim nos nossos ouvidos de mulher. Por quê? Porque nós já somos de uma geração onde nós fomos educadas para pensar na nossa liberdade, no nosso bem-estar, nos nossos empregos, nos nossos estudos, nas coisas que muitas vezes são boas para nós, mas são deturpadas pelo pecado. Então, às vezes, até aquilo que é bom, o pecado manchou. E manchou de uma forma tão triste que nós sofremos por isso e acabamos aprendendo e repassando as coisas de uma forma errada. Então, eu começo a criar meus filhos dizendo, minha filha, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter o seu emprego, porque o seu marido é o seu emprego. Isso é muito grave de se ouvir, de boca de mães cristãs, que não entendem. Por isso que, às vezes, tratar de um assunto desse na igreja pode ser até tardio para as coisas que a gente já vive e vê acontecendo dentro da igreja. Mas se nós estamos aqui ouvindo, é porque tem propósito para nós, né? Então, assim, não é tarde, ainda temos fôlego de vida, Deus ainda não nos levou, então é porque ainda tem chance, né? Então, assim, a gente começa a ver qual foi a intenção nessa criação. E quando Deus diz, deixa, né? E aí a gente já, como a gente que é mãe, a gente pensa logo, né? Quando a gente gesta, quando a gente guarda alguém aqui dentro, é uma relação tão íntima e tão profunda que a gente não consegue explicar o que é parir, a emoção que a gente sente com aquilo, né? O que é amamentar, mesmo com todas as intempéries, os desgastes de um puerpério, mas a relação estabelecida ali entre um filho e sua mãe é algo muito lindo e muito profundo. Mas vai chegar um momento em que esses filhos crescerão e nos deixarão. Não porque são maus e não pensem nos pais, e né, depois de todo investimento, cresceu e me deixou e me abandonou. Não, porque é o que a palavra de Deus diz que acontece e que deve acontecer. Então, os filhos, eles têm um papel muito importante, servem para a nossa maturidade, né, como pessoas, como homens e como mulheres mesmo, tendo que enfrentar as dificuldades, amadurecer, aprender a entregar nas mãos de Deus. Nós somos pais, mas nós não somos deuses. Os nossos filhos não nos pertencem, pertencem ao Senhor. São coisas que a gente entende a nível das ideias, que a gente já ouviu muitas vezes as pessoas na igreja falarem, mas Deus nos dá filhos para nós experimentarmos isso na nossa carne. Quando tem uma febre que a médica não sabe o que é, que os médicos não sabem de onde vem o negócio, que a gente não entende e que a gente só pode entregar para Deus. Isso é um exemplo só. Então vai chegar um momento que eles nos deixarão. Porque a palavra de Deus também nos diz que eles são flechas na mão do guerreiro. O guerreiro, quando está lá na batalha, ele não fica com pena de, eu não vou gastar minha flecha. Não, ele lança. Ele lança e lança o mais alto possível, né? E a palavra de Deus diz que o homem deixa pai e mãe para uma outra finalidade, para se unir à sua mulher. Os nossos filhos nos deixarão. E outro dia, conversando com uma irmã, ela falando da preocupação dela com os filhos, e o casamento estava, né, não tão agradável, a relação com o marido, mas que ela estava ali por causa dos filhos. E eu perguntei assim para ela, assim, tu já pensou na tua aposentadoria? Porque agora eu só falo de aposentadoria. Digo, tu já pensaste na tua aposentadoria? Aí ela disse, não.
Digo, pois é, minha filha vai se aposentar, sabia? E sabe o que acontece? Quem é que fica quando a gente se aposenta? O teu plano de aposentadoria não é INSS, nem né, privada, né? Não. O teu plano de aposentadoria é o teu marido. Ela me olhou assim e disse, Sabe por quê? Esses filhos que tu tens tanto apreço, tanto cuidado, e vive e só falta morrer por eles, eles se vão. Quem vai ficar lá é o teu marido. Qual é o investimento que tu estás fazendo nele hoje? No teu relacionamento com ele hoje? Para que a tua aposentadoria tu possa desfrutar. Não que quando a gente fica mais velhinho, como eu, né, e o meu, a gente não tem que continuar investindo. Mas foi todo um caminhar, é um processo. Então, assim, aos recém-casados, aos pais de bebês pequenos, né, aos namorados, né, e aos noivos, são coisas que a gente tem que pensar, porque é algo para a vida. Deus te deu alguém para que tu te unisse a essa pessoa e formasse com essa pessoa uma só carne. Pode passar? E esse é o plano, simples. A gente podia parar por aqui, né? Eu até preferia, viu, pastor? Parar por aqui, mas vamos embora. Esse é o plano. Ele é perfeito e ele é completo. Em Gênesis, ainda no capítulo 2, no verso 25, tem um versículo que é lindo. Diz assim, ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nesse momento, quando Deus cria, né, da costela, e lá cria aquela formosura de mulher, e aí Adão fica louco, porque a ficha cai, ele não está sozinho, né? E aí ele diz, eita, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Ele vibra, porque ele vê que ele não estava mais só, porque não era bom que ele ficasse só. Mas ele não estava só apenas com alguém do lado, mas ele estava com alguém puro, santo, perfeito, num mundo sem pecado. Essa é uma sensação que nós não vamos ter nunca. Só Adão e Eva tiveram. Aqueles bobos, perderam tudo isso, né? Mas eles estavam ali, ó, nus, e não se envergonhavam. Eles não apenas estavam despidos, desprovidos de roupas, mas eles estavam verdadeiramente se vendo, sem vergonha nenhuma, sem constrangimento, sem máscara, né? Eles estavam ali vivendo a plenitude, sem pecado. Eles podiam ser livres para serem o que foram criados para ser. Esse é um versículo, acho que um dos mais bonitos que eu vejo na Bíblia, porque é algo que a gente realmente não tem como experimentar. Nós temos outra preciosidade que é saber quem nós somos, o quão mal nós somos, né? E a graça de termos sido redimidas. Mas viver sem pecado, a gente não vai ter esse gostinho nunca. Pode passar? E aí a revista, né, que nós temos, ela fala, o primeiro ponto aí, ela traz aí a importância da beleza. Quem pode ler esse primeiro parágrafo aqui na página 9 da revista? Vamos lá, meninas? Um dos aspectos. Será? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ter claro, né, que a gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus. Esse é um ponto, né? O ponto pacífico. E ter também a consciência de que Deus sonda o nosso coração, as motivações do nosso coração. E sendo o nosso coração enganoso, aí é que está o problema, porque é uma linha tênue entre fazer as coisas para a glória de Deus ou fazer as coisas para que agrade o meu coração. Então, o grande lance é a gente procurar sondar e orar e pedir a Deus, Senhor, sonda o meu coração. Não me deixa fazer as coisas pelo meu bel prazer, pela minha vontade, pela minha vaidade.
e me perdoa, Senhor, porque eu tenho feito assim. Né? Então, quando a gente fala sobre a questão da beleza, a gente deve entender que a beleza, ela é valorizada na palavra. Quando Deus fez tudo, Ele disse que era muito bom, era perfeito, era lindo, né? E apesar de tudo, de todo o pecado que habita na terra, né? Nós ainda temos tanta coisa dela para admirar, né? É porque vocês não tiveram o prazer, só eu tive, né? A Marcela, a minha família, tiveram o prazer de olhar este gatinho há 25 anos atrás, né? A gente, quando está com o microfone, é outra coisa, pastor. É. Senhor, me santifica. Então, a beleza, ela deve ser reconhecida. Ela tem seu lugar e sua importância. É com atividade física? Ok, para tonificar o corpo e tal. A gente pensa primeiro em saúde, né, que é importante, né, mas a gente quer também ficar, né, jeitosinha. Isso não é pecado, né? O pecado, quando isso se avoluma, quando isso toma uma proporção onde a gente já não sabe mais exatamente o propósito de fazer aquilo, né? Então, a beleza, ela deve ser reconhecida, ela tem a sua importância, e a gente vai ver, né? Abram, por favor, agora a gente vai fazer o que na minha época de professora lá na escola primária, a gente fazia muito, a gente vai fazer um jogral. Abram aí no livro, né, que eu não podia deixar de pegar essa referência, né? No livro de Cântico, né, Salomão é uma bênção, Cantares, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de 3 versículos, tá? Os homens lerão o verso 15, as mulheres o 16, e depois os homens lerão no capítulo 2 o verso 2. Aí eu quero as vozes dos homens, né? Bem altas assim, fazendo essa declaração de amor. Vamos ver o que diz Cantares, capítulo 1, verso 15, meninos. Ih, não. Vamos lá? Todo mundo junto? Rapazes, 1, 2 e... Verso 16, meninas. Como és amável. Verso 2, capítulo 2, verso 2, rapazes. Muito bem. Salomão não era apenas romântico, mas ele estava aqui, na verdade, fazendo algo que é natural. Ninguém se interessa por alguém que não cause um certo, assim, né? Não chame atenção de alguma forma. Os homens, por sua vez, eles costumam, né? A ciência explica isso, mas também a própria palavra de Deus explica isso, e nós acabamos de ver. Como foi que Adão deu aquela, uau, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne? Foi quando ele viu. Vocês se encantam e são mais seduzidos por aquilo que vocês veem. E aí a gente fica maluca, né? Aí a gente pinta cabelo, aí a gente bota salto, bota uma roupa decente, né? A gente tenta se fazer um negócio assim, né? Uau, oh, nossa. E aí a gente começa a valorizar muito isso, né? Essa coisa do olhar, que aí a gente pensa que eles também vão se atentar para os mínimos detalhes. Aí se a gente bota um brinquinho, e aí, gostou? Aí eles assim, nossa, essa saia ficou bacana. Aí a gente, né? Pinta o cabelo e às vezes eles não percebem. Eles não vão perceber tudo, meninas. Entendam isso, né? A gente está aqui para auxiliar. Então, assim, ó, amor, pintei o cabelo, gostou? Ah, entendeu? Deem a dica. Vocês se encantam pelo olhar. E nós, meninas, nos encantamos por aquilo que ouvimos. Essa foi a derrota de Eva. Por isso, estamos todas aqui no mesmo barco, todos aqui no mesmo barco, né? Ela foi dar ouvidos, ela foi seduzida por aquilo que ouviu. Isso é ruim? É. Mas também tem o seu lado bom. O que seria o dos feios, se não fosse uma boa lábia, né?
Então, às vezes, o cara pode ter, né? Pode não ser assim tão, né? Mas tem uma conversa, né? Tem uma lábia, né? E aí, eita, glória a Deus. Pois é, Deus tem os seus propósitos. Muito bem. Então, a beleza, ela tem a sua importância, ela tem o seu peso, mas ela é passageira, que é o que a gente vê aqui na revista, né? Primeiro, ela deve ser reconhecida, a gente sabe disso, tem a sua importância. E aí, no segundo ponto, ele diz que a beleza, ela é passageira. A revista, eu não vou ler todas as partes dela, tá? Até porque vocês têm aí, a gente dá uma leitura em casa, tá? Então, a beleza, ela é passageira. E agora a gente vai abrir no texto que é o clássico dos clássicos, né? Que é lá em Provérbios 31. Todos, por favor, Provérbios 31. A partir do verso 10. E aí eu peço que o irmão Fabiano, com a sua voz poderosa, faça a leitura para nós rapidamente. Provérbios 31, dos versos 10 ao verso 31. Amém. Obrigada. Então a gente vê aí a descrição dessa mulher, né? Que traz uma beleza, né? Uma beleza mais profunda, uma beleza que não é a beleza física necessariamente, mas também tem a beleza física aí. Né? Quando ela fala que ela cinge os lombos de força, né? Eu me lembrei, quando eu vi aqui assim, eu me lembrei assim de Nayara. Viu, Nay? Eu lembrei de ti. Por quê? Porque Nay faz uma massagem, a gente olha essa bichinha assim, baixinha, a gente não faz ideia da força que essa menina tem nas mãos. Né? E como é bom, né, ser tocada assim por Nayara, porque ela vai nos pontos certinho. Então, assim, as mulheres hoje em dia, pela falta de informação e de leitura e conhecimento da palavra, elas dizem que a Bíblia, né, é machista, é opressora, né, abaixa o patriarcado, aquela coisa toda, porque não conhecem essa mulher, não conhecem o exemplo dessa mulher. A gente vê ali, ó, olhem aqui, por favor. O valor dela é descrito em 2 versos, aliás, né? 10, 11 e 12, em 3 versos.
o louvor que é prestado a ela, né? A consideração, né? O marido faz isso, os filhos fazem isso. Lá no verso 28, 29, 30 e 31, 4 versos. Agora, olhe tudo que essa mulher faz. Olha a quantidade que é descrita ali, do 14 ao 27, as coisas que ela faz. Ela não é uma mulher paradona, ela não é uma mulher que fica só dependendo. Não, ela trabalha, né? Ela vende, ela costura. E ela não se importa só em fazer. Ela também se arruma, né? Ela se importa com o marido, né? Então, ela dá atenção ao marido. Gente, que exemplo. E que coisa mais maravilhosa para uma mãe aconselhar o seu filho, que foi o que a mãe do rei Lemuel fez. Quando ela descreve que isso aqui foi a descrição de uma mulher feita por uma mãe. A preocupação de uma mãe em colocar para o filho o perfil de uma mulher virtuosa. Que nós possamos aprender com a mãe do rei Lemuel a desejar sermos e a desejar para os nossos filhos que eles encontrem e colocarmos nas mãos do Senhor esse perfil de mulher para a vida deles. Amém? Pode passar. Ai, chegamos. E agora? Né? Falar de sexo. A velha feminilidade está ultrapassada. A nova feminilidade diz que a mulher deve apresentar-se como alguém capaz, confiante, custe o que custar, sempre jovem e sexy, né? Isso tudo a gente ouve de outras palavras, com outras palavras, mas a ideia é essa daí, né? E aqui a Nancy Wilson coloca, e aí eu pedi licença, né, ao pastor, porque a partir daí não é que eu vou desprezar aqui a nossa revista, mas eu preferi dar um outro enfoque, né, ao que a revista diz, não que na página 11, por exemplo, na página 11, a gente já chegou por aí, né, de mostrar o sexo como um dom de Deus. Mas a gente vai deixar essa parte da criatividade, da ousadia, de uma forma muito peculiar e particular de cada um, tá? Porque a gente entende que a questão sexual, ela não está reduzida, né, a um local que você procure, a técnicas, né, locais diferentes, experimentar novos lugares, momentos diferentes. Não vamos permitir que o nosso ato de amor seja previsível, então assim, né? Então, luzes e tal. Não, é muito mais profundo que isso, sabe? A gente envelhece, a gente, né, cansa, a rotina do dia a dia, e aí a gente vai ver lá no finalzinho, eu espero, né, a questão das ervas daninhas. A gente tem que realmente, né, tirar essas ervas daninhas da nossa vida, mas o nosso dia a dia nem sempre vão nos dar oportunidade para sermos tão ousadas e nem tão criativas. E aí, quando não tiver ousadia e criatividade, o negócio morre? Não. Recém-casamento é maravilhoso para a gente experimentar essas coisas, né? E não que quando a gente já tem bastante tempo de casados, não seja ousado, não seja criativo. Mas não é isso que vai fazer com que a nossa vida sexual seja, né, esteja no pico da onda. Não é isso. Mas nós entendermos de algo mais profundo, tá? Vermos que o sexo, pode passar, ele nos é dado como um dom, como um presente de Deus, tá? E como dom, como presente, é para ser desfrutado dentro dos parâmetros que ele estabeleceu em sua palavra. Não temos como tentar relativizar ou adequar-nos aos parâmetros do mundo. Isso deve ser ponto pacífico para nós, tá? Muito embora a gente ouça vozes aí o tempo todo, no serviço da gente, são com algumas amizades, liga lá na internet, bota na internet, tá? Então, assim, são as músicas, então a gente vai ver aí o tempo todo. Mas a gente não pode se deixar porque o tempo todo a gente está ouvindo, a gente tem que ter isso. Lembra lá no início? A nossa regra de fé e de prática. E é prática em todas as coisas, não é diferente na área sexual. Então, Deus não deixou descrito para nós, na palavra, assim, as posições, a quantidade de dias, nem locais diferenciados. Não.
mas ele deixou princípios que podem nos nortear. E é com base nesses princípios que a gente deve buscar viver. Eu vou ler alguns trechinhos aqui, né, do livro, para que vocês... Viu, Daniel? Depois a gente acerta o cachê, tá bom? Porque eu fazendo o merchan aí, procurem Daniel. Então, na página 11 do livro, diz assim: como a mulher cristã que se dedica a servir a Deus em seu lar pode resistir a esse tipo de propaganda? Como a mulher que cedeu ao mundo pode voltar ao rumo certo? A resposta é bastante simples, mas não necessariamente fácil. Primeiro, devemos repudiar as prioridades do mundo para a mulher e buscar entender as prioridades da palavra para as mulheres. Isso mesmo. Isso é, ao mesmo tempo, uma proteção e a solução. Devemos decidir ser obedientes à palavra de Deus, não importa o que ela diga, sem concessões. É isso que significa ser uma mulher da palavra. Devemos buscar aquilo que a Bíblia ensina sobre casamento, filhos, homens e mulheres e os seus papéis, e então obedecer sem rodeios, não importa o quanto custe. Isso é cristianismo radical? Não. Isso é cristianismo básico. Às vezes a gente se pega achando que a gente é só filho. A gente não é só filho, a gente é filho, e filho obedece. A gente não é só filho, a gente também é servo, e servo obedece. Então, como filhos e servos, a palavra de Deus, ela tem que ser crida e obedecida. Pode passar? E aí, o sexo no casamento, a gente já começa a ver aí um ponto. O sexo é um dom maravilhoso e ele é para ser desfrutado no casamento. O sexo no casamento, ele é uma proteção. O casamento é uma cerca em volta do relacionamento sexual. E se não há cerca, não deve haver relacionamento. Ponto. É o que a Bíblia diz. Ah, mas a gente já está até noivo, né? E aí a gente resolveu experimentar antes para saber se vai dar certo. Né? Não é o que a gente ouve? Ah, pastor, mas fulana minha filha está namorando com fulano, e aí eles querem, né? E aí eu disse até para ficar lá em casa mesmo, porque é melhor do que em qualquer lugar, é melhor do que aí, é tão perigoso. São falas que a gente ouve. Então, de pessoas que estão na igreja, entendem? Então não estou falando dessa igreja, pelo amor de Deus, né? Mas são coisas que a gente já viveu. E a gente ouve essas coisas de pessoas ditas cristãs, sabe? Então a gente tem que realmente ter isso muito claro na nossa mente. Porque a nossa vida não é apenas nossa. Além de nós vivermos em comunidade, né? Nós também temos que pensar a médio e longo prazo. Eu terei filhos. Meus filhos vão ouvir, vão saber, né, que eu fiz sexo antes de casar. E se eu fiz sexo antes de casar, eu tenho que dizer para eles que foi errado, que foi pecaminoso, que a mamãe e o papai se consertaram diante de Deus, mas que erraram, né? E se eu não quero ter esse tipo de conversa, eu evito. E aí, num relacionamento, por exemplo, já vou pegar aqui a questão do noivado. Num relacionamento, a gente tem que maturar essas coisas. É para isso que é esse tempo, sabe? Porque o tempo de relação sexual vai ser a vida inteira depois de casar. Mas antes, a gente tem que pensar e ruminar, né, tudo aquilo que a gente vai querer para o futuro da gente. A gente vai se unir a uma pessoa. Então, a gente não pode começar a achar assim, não, hoje eu estou assim, mas ele vai mudar, ela vai mudar, ela vai mudar. Sim, a gente muda quando tem o desejo de mudar e quando realmente Deus faz com que a gente mude. Mas algumas coisas, elas têm que ser muito bem conversadas. E no sexo não é diferente, né? Essa proteção que é colocada pelo casamento é algo maravilhoso, porque impede várias coisas, né? Aqui no livro ela diz assim, ó.
pastor assim, eu acho que se eu só ler o livro é melhor do que eu ficar falando, porque o livro é tão bom. Viu, Daniel? Diz assim, ó, dentro de uma cerca protetora do pacto do casamento, a mulher cristã pode ser livre para desfrutar do dom do relacionamento sexual e aprender a desfrutá-lo de um modo agradável e obediente a Deus. Para muitas mulheres cristãs, essa é uma tarefa difícil, pois elas têm cargas e mais cargas de bobagem do mundo a respeito do sexo e um bocado de ideias patéticas que precisam ser descartadas para que possam ter uma visão bíblica e saudável do sexo. Glória a Deus, né? Então, assim, realmente, buscar na palavra e buscar alguém que esteja ali. Por isso que é importante, viu, rapazes, que vocês estejam atentos. O pastor falou ainda há pouco, assim, o quão é maravilhoso a gente entender o nosso papel. Porque quando a gente entende o nosso papel, a gente vê que a gente não está só. Ser submissa é algo maravilhoso. Quando a gente tem do lado da gente alguém que está disposto a se doar, como Cristo se doou pela sua igreja. Então, se você é um homem que está disposto a ser o Cristo para sua esposa, ouça, acompanhe, instrua, mostre, tenha paciência, né? E nessa área da sexualidade, essa questão da paciência, né? E do olhar, estar atento. Lá no finalzinho a gente vai ver uma citação do pastor Jaime Kemp, que eu gosto muito, né? E ao longo da nossa jornada tem feito muito bem para a gente. Porque, como eu falei ainda há pouco, a sexualidade para nós tem muito a ver com o que a gente ouve. A forma como nós somos seduzidas, sabe? Não é só, né, em determinada hora para começar. Não, a cabeça da gente não funciona assim. Não me perguntei por quê. Foi Deus quem fez assim. Eu faço igual o Chicó. Eu só sei que é assim. Então, vocês têm que ter essa perspicácia no trato, tá? Pode passar? E o casamento, né, o sexo no casamento é satisfação. Marido e mulher têm desejos, necessidades e devem buscar, em nome do amor e compromisso assumidos diante de Deus, satisfazer um ao outro, né? Dentro de uma relação prazerosa, cristã, né, de um casal crente, o egoísmo não pode prevalecer. Não é só para me dar prazer. Não é só porque eu quero ter prazer. Não é só porque eu estou afim. Entende? Então, é conversa, é diálogo, é fazer com que, se o outro não está tão afim, né? Você sabe como conquistar, como acarinhar, como agradar, como aliviar o fardo do dia a dia, para que ela, né, naquela hora esteja mais disposta, mais descansada. É uma massagem nos pés, né? É um lanche mais leve no fim do dia, feito por você, né? Não precisa. Por isso que a revista, quando coloca essa questão da criatividade, né, e da ousadia, né, essas coisas elas devem existir, sim. Mas elas não vão existir se a gente não tiver cavado um pouquinho mais fundo para perceber que não é só, né? Por que eu realmente serei ousada? É porque eu quero buscar minha satisfação? Ou é porque eu estou querendo realmente só que seja do meu jeito? Então a gente vai cavar mais fundo para entender, né, que é pelo outro também. Perceba que a primeira parte do verso. Vamos ler aqui, perdão, em Provérbios 5, 18 e 19. Quem pode ler, por favor? Provérbios 5, 18 e 19. Estou encaminhando para o fim. Vamos lá, rapazes. Alguém? Obrigada. Aqui não tem sentido figurado. Percebam. As palavras são colocadas do jeitinho que tem que ser. Engraçado como Deus faz, né? Algumas coisas ele coloca em parábolas, outras coisas ele conta uma história,
e outras coisas, ele é muito direto na sua palavra, porque ele sabe o quanto a gente tem dificuldade para entender algumas coisas. Então, aqui, Salomão nos diz que, no verso 18, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Glória a Deus. Então, a mulher de 60 não se troca por 2 de 30. Isso aqui não vale para nós. A alegria, ela pode existir no recém-casamento, ela pode existir quando os filhos pequenos estão aí, ela pode e deve existir quando a gente já está com os cabelos brancos. Então, não tem essa coisa de dizer que a vida sexual de um casal tem prazo de validade. O sexo, ele é bom, ele é um dom que nos foi dado por Deus e deve ser protegido, amado e buscado de forma que glorifique a Deus. Amém? E foi dado antes do pecado, né? O que nos faz ter todas essas coisas hoje em dia é a mazela do pecado. Mas foi um presente que Deus nos deu desde a sua criação. É um dom, então a gente deve desfrutar. Né? Mesmo com esse mundo caído que vivemos, mesmo com o pecado que tenazmente nos assedia, essa busca pela santidade no sexo, ela deve ser buscada também. Perceba que a primeira parte do verso diz ao marido para se alegrar com a esposa. Dado o contexto da passagem, é óbvio que isso significa alegrar-se sexualmente. Ele deve manter-se puro, não derramando suas fontes nas ruas ou nos braços da mulher adúltera. Ao invés disso, ele deve se embriagar por sua própria esposa, a qual é corça de amores e gazela graciosa. A relação sexual entre um marido e uma esposa crentes deve ser caracterizada pela alegria. Essa não é uma ideia libertadora? As esposas cristãs não precisam ser tímidas, ficar constrangidas ou sentirem-se culpadas com aquilo que Deus as mandou fazer com alegria. Tampouco a esposa deve ver o sexo como um mero dever ou obrigação, um contratempo inconveniente. Não, é algo que claramente deve ser prazeroso. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem, então calem-se para sempre, como no casamento. E no livro de Cantares ainda, no capítulo 4, localizem aí. Cantares 4, verso 12. Eu amo essa analogia. Essa semana, o Willam me perguntou lá na loja, né? A gente estava fazendo as lembrancinhas do encontro ontem e tinha, né, umas florzinhas, uns negócios. Aí ele disse assim, por que mulher gosta tanto de jardim, de flor? Não foi, Will? Por que mulher... Tá aqui, Will, ó. Vamos ver agora, né? Acho que tem tudo a ver também. Porque é algo belo, encantador. E primeiro porque foi feito por Deus. Diz assim, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. No capítulo 5, verso 1, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo de mel, o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Então ele estava assim sedento, encantado, extasiado com esse jardim. E ele diz que esse jardim pode passar. Pode passar. Esse jardim é um local privado. Não é para todo mundo meter a mão, né? É um local privado, é um local que pertence ao marido e à esposa. Segundo ele diz que esse jardim, né, ele tem um muro alto em volta, né? O casamento, a cerca do casamento, né, protege essa relação nesse jardim. O esposo, por sua vez, ele é o jardineiro. Ele não pode deixar ervas daninhas crescerem, né, conceitos errados crescerem para minarem essa relação, mas ele tem que estar lá atento. O jardim tem que ser cuidado pelo jardineiro, né? Assim como Deus é o agricultor, né, e toma conta da sua vinha,
O marido, ele é o jardineiro, né? Então ele tem que estar ali ligado em todas as coisas. Está muito cansado? O que está causando o cansaço? Né? Ela está, né, querendo outra coisa? É uma viagem? Né? Então, assim, não sei. O jardineiro, ele tem que estar atento. Olha, Lívia já olhou aí, Daniel. A esposa, por sua vez, ela também é responsável pelo jardim, tá? A esposa deve cultivar seu próprio jardim. Como? Sendo afetuosa, tratável, receptiva, calorosa, responsiva. Como nós acabamos de ler aqui, às vezes a gente trata tudo com muito pudor, né? E não é o pudor que nós devemos ter, mas é um pudor meio assim, sabe? Santarrão. Não é o pudor com temor, mas é assim, não, ui, né? Mamãe me disse que isso não pode, né? Então, assim, o sexo foi feito para ser prazeroso para os dois. E um vai fazer isso em benefício do outro. Não é um prazer buscado de forma solitária, né? Mas Deus nos deu o presente de sermos duas pessoas para sermos um só. O inverso disso não passam de ervas daninhas. E algumas dessas ervas daninhas podem ser o cansaço, né? Pode ser o tal do... Hoje eu não estou muito afim. A bendita dor de cabeça, né? Em alguns casos é dor de cabeça mesmo, viu? Então, não... E o pudor excessivo, tá? Então, que essas ervas daninhas sejam tiradas do nosso relacionamento, né? Que a gente possa viver. Pode passar? E essa é a frase do Jaime Kemp, que eu amo, né? Do pastor Jaime Kemp. O fazer amor começa no café da manhã. É no início do dia. É quando Deus nos dá uma nova oportunidade. Quando Deus renova as suas misericórdias sobre a nossa vida, sabe? E nos dá a chance de aproveitarmos mais um dia para a glória dEle. Encontre satisfação um no outro e assim glorifiquem a Cristo. Não existe uma regra, não existe, né, nada, mas nós temos princípios muito claros na palavra de Deus. E eu espero que com esses textos que eu trouxe nessa manhã, os irmãos possam meditar, serem felizes juntos para a glória de Deus e que vocês realmente aproveitem, que o tempo de vocês seja um tempo de qualidade diante de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, Tu és santo. Tu és santo, 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 como a Tua palavra nos diz. Por isso o nosso coração se alegra e podemos encontrar descanso nessa verdade. Obrigado por toda a Tua criação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou com um fim tão glorioso, um propósito tão lindo, Senhor, de estarmos ao lado de quem o Senhor nos colocou para estar. Que possamos ser felizes, Senhor, tendo aquela pessoa ao nosso lado e que possamos buscar sermos um em Cristo para a Tua glória. Nos ajude, nos perdoe. Perdoe as coisas que temos aprendido nesse mundo tão pecaminoso. Perdoe os desejos do nosso coração, Senhor. Perdoe muitas vezes a lascívia que vem e que quer tomar conta de nós. Que nós sejamos santos no nosso relacionamento mais íntimo um com o outro e no nosso relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas e nos dê vida santa diante de Ti, para que assim o Teu nome seja glorificado aqui nessa terra e que possamos ser instrumentos e canais para os nossos filhos e para aqueles que assim se chegarem até nós. Obrigado por essa manhã, eu Te agradeço muito, Senhor, muito, por tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração nessa semana, e eu espero que o Senhor tenha falado também ao coração dos meus irmãos. Leve-nos de volta para nossa casa em paz e segurança e nos traga de volta à noite para continuarmos a bendizer o Teu nome neste Teu dia. Em nome de Jesus. Amém.